Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como é que você está? Deus te abençoe rique e poderosamente. Eu quero falar com você sobre um assunto um pouco diferente, mas que envolve uma experiência que eu tive em uma determinada localidade geográfica do Brasil, que eu conheci e que está diretamente relacionado com esse menino que todo mundo chama, né, que ele é o Luva de Pedreiro, que foi levantado ou se levantou abruptamente em todos os meios de comunicação, principalmente digitais, muito embora agora esteja fazendo comerciais em TV e tudo mais, nesses últimos tempos, creio que do ano passado para cá. E acaba sendo um grande fenômeno realmente dessa era digital e que gera engajamento, e seja no Instagram, Twitter, Facebook ou aqui no Facebook, mais ainda. E a gente sabe que esse engajamento e milhares e milhões de seguidores e de visualizações geram dinheiro, e o que mais as empresas e os publicitários querem é exatamente visibilidade. E, obviamente, uma pessoa como essa traz visibilidade. Então, eu quero fazer aqui um comentário sobre isso, dentro dessa experiência que eu tive nessa região de origem lá desse rapaz, e também uma pequena reflexão sobre a própria verdade da palavra de Deus. Então, se você tiver 2, 3 minutinhos, dê atenção, porque vai valer a pena esse comentário e essa mensagem também de hoje. Em primeiro lugar, nós temos que olhar realmente como nós vivemos em um ambiente, por mais tecnológico, socializado, globalizado que ele esteja, por mais moderno ou pós-contemporâneo, pós-moderno que ele seja, por mais todos os implementos de tecnologia ou de facilidades e de comunicação e tudo estejam, você tem acessíveis, ou você esteja com o mundo inteiro na palma da sua mão, pelo seu celular, pelo seu smartphone, iOS ou Android, que seja, você percebe como as pessoas elas são arraigadas e sedimentadas em uma condição religiosa, espiritualística. Nós, sobretudo no Brasil, em função da cultura que nós já recebemos, né, dos últimos séculos passados, século XVIII, século XIX, século XX, da evangelização da Igreja Católica, não é, no Brasil e em toda a América do Sul, em toda a América Latina. Então, a religiosidade ela é algo realmente muito forte. Então, como eu disse em primeiro lugar, tudo que você vê na internet, na televisão, que você vê, seja no Netflix, em outras plataformas, que envolve um personagem ou que envolve alguém que tem mídia e que atrela a sua pessoa, a sua personalidade, o seu personagem a um fator religioso, espiritual, aquilo realmente tem um lastro espiritual, toma uma forma muito maior, muito superior. E é o caso desse rapaz, aquele negócio de nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, e aquela situação dele de gerar através desses, vamos dizer assim, mantras ou da repetição dessas palavras, gera realmente uma questão que evoca esse sentimento religioso das pessoas em qualquer nível de religião ou seita que for, seja no nível evangélico, católico, espírita, nas seitas afroascendentes ou nas seitas orientais, o que seja, invocou ali fatores, palavras, jargões ou até mesmo versículos que têm realmente um apelo religioso, espiritual, aquilo realmente toca as pessoas conscientemente ou inconscientemente, porque mesmo aquelas que têm algum discernimento sobre aquilo, ou mesmo aquelas que, principalmente aquelas que por gozação, por zombar, ou por terem uma base de um respeito de um familiar, de uma mãezinha, de uma vozinha que sempre falou aquelas palavras, traz realmente uma proximidade. Em segundo lugar, em função de uma caricatura realmente de humildade, de sofrimento, não vamos utilizar a palavra pobreza ou miséria, mas essa caricatura do brasileiro sofredor, sabe? Do interior, do interior, do interior. Então, realmente, é algo que nós observamos claramente nesse rapaz e nesse personagem do Luva de Pedreiro. Essa questão
dessa espiritualidade, desse aspecto espiritualístico que é demonstrado ali, não estou entrando aqui no aspecto, claro, se é superficial, se tem algum fundo de verdade ou de crença real dele ou da sua formação, qual seja ela em sua região, não é nada disso, mas simplesmente do aspecto realmente de mídia, de demonstração e de apresentação que gera realmente engajamento, né? Hoje você vê artistas famosos, você vê políticos, você vê uma série de pessoas falando em nome de Deus, em nome de Jesus, ou da palavra, ou da Bíblia, ou seja, em cursos de desenvolvimento pessoal, ou na onda do coach que cresceu muito, ou em outros níveis de treinamento, essa mistura também, talvez não da maneira com a qual o Luva de Pedreiro expressa, mas você vê isso. E aí você junta isso com o que os profissionais, né, dessa área dizem, olha, você tem que contar uma história triste. No caso dele não é contar uma história triste, no caso dele é a vida realmente dele, de humildade, de tudo mais, lá no Kijing. Lá no Kijing, né? O que é o Kijing, para você entender? E aí onde entra essa história que eu conheço esse lugar, o Kijing, que talvez para você olhe e fala, meu Deus, mas isso parece um nome de japonês, um nome de de algum país de ascendência oriental, assim por diante, né? Mas Kijing é a cidade de origem do Luva de Pedreiro. E eu conheço essa cidade, e é sobre isso também que eu quero falar com você. Mas dê atenção nesses dois pontos importantes, porque daqui a pouco, se você tem mais 2 minutos, eu quero falar uma palavra que está relacionada a isso, muito importante e muito especial, né? Primeiro, é essa questão dessa religiosidade que é demonstrada naquilo que se fala, e segundo, essa questão da história de humildade, de sofrimento e de carência e tudo mais, né? Que ele acabou imprimindo realmente, e graças a Deus por isso, e que ele possa, através desse trabalho, né? Que Deus deu a ele, Deus dá um trabalho, um caminho, uma forma para cada um, é pedreiro, o outro é engenheiro, o outro é carpinteiro, o outro é mecânico, o outro é astronauta, o outro trabalha em escritório, enfim, Deus deu essa condição para ele, né? Dessa criatividade, dessa expertise. Creio eu, apenas aqui meu modo de ver, que ele acabou, no fundo, de uma maneira subconsciente, capitalizando os jargões dos crentes de sua própria região, porque é comum você ver o pastor falar, receba em nome de Jesus, né? E ele acabou inconscientemente gerando e traduzindo aquilo com um bordão que acabou parecendo que ele criou, e de fato criou na expressão que essa palavra acaba tomando, mas que acaba sendo comum nesse ambiente, no ambiente de igrejas evangélicas e nas igrejas pentecostais e neopentecostais principalmente. Mas enfim, está lá, é dele, e a gente sabe realmente que Deus dá a condição de cada um viver o seu sucesso, sua prosperidade e o seu crescimento, e eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, eu desejo que ele arrebente mesmo, que vá para o exterior como de fato tem ido. Mas esses dois aspectos, então, que eu falei anteriores, são muito importantes. Aí entra o Kijing. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela algumas imagens desse lugar, para que você possa ver. Eu acho que está aparecendo para você. Eu amo Kijing. E qual que é a minha história que envolve o Kijing? É o seguinte, eu fui dirigente de igreja em Salvador, na Bahia, por 4 anos, com a pastora. Quando fomos para lá, Fefe, ela ainda era pequenininha, mamava no peito, imagine. Mas de Salvador, nós depois fomos para a igreja de Lauro de Freitas, que é a cidade já vizinha a Salvador, bem próxima, poucos quilômetros. Para quem está no aeroporto, já está realmente em Lauro de Freitas. E de lá, nós tínhamos uma congregação através de uma pastora, uma presbítera na época, que veio de São Paulo e tinha familiares em Kijing, e estabeleceu-se lá então esse trabalho que nós tínhamos. E uma vez por mês, se não 2 vezes por mês até, eu ia até Kijing para ministrar lá, para dar suporte a eles, para orar com eles, né? Era um pessoal muito, muito amável realmente, servos de Deus, e aqui está então
o Eu Amo Kijing, né? Essa aqui é a praça central da cidade, né? Muitas vezes nós estivemos lá, quando a gente sai da rodovia, que chega na cidade de Euclides da Cunha, depois do Jorro, Jorrinho, Santa Bárbara, tantas cidades, Santa Rita, né? Na verdade, Santa Rita, tantas cidades que ligam o interior ali, depois de Feira de Santana até lá, dava em média umas 3 horas e meia, 4 horas de viagem, se não me falha a memória, de Lauro de Freitas até o Kijing, né? Então, saindo da rodovia, vem na avenida direto da cidade e dá exatamente nessa praça. Aqui ela está decorada com uma festividade, né? Aqui também são feitas as feiras de finais de semana, né? O pessoal vem dos interiores com os carros, carroças, assim por diante. E aqui mesmo no chão são montadas as barracas onde esse lugar se torna em uma feira livre. E é muito interessante, né? A prefeitura, passamos lá também por vezes aqui nesse local, a delegacia que é perto aqui do Banco do Brasil, né? Aqui o Centro de Cultura Homero Brito de Almeida, eu me lembro vagamente, se eu não me engano, em um outro quarteirão, uma outra instituição, uma das pessoas que a gente visitava lá trabalhava em uma escola, uma coisa assim, se não me falha a memória. E aqui uma das ruas lá. Então, essa é a minha experiência lá com o Kijing, que é a cidade de origem do Luva de Pedreiro. E aqui, deixa eu ver se tem, tem aqui mais algumas imagens lá do Kijing, aí lugares já não lá na cidade. Kijing é uma cidade do interior da Bahia, do estado da Bahia, com cerca de 30 mil habitantes, é uma cidade bem pequena mesmo, né? E aqui algumas outras imagens lá do Kijing, mas já da parte dos bairros, da parte mais rural, o pessoal jogando bola aqui, mas não é o Luva de Pedreiro, um lugar realmente muito amável, muito abençoado por Deus e que tem também suas carências e tem também a sua humildade, a sua simplicidade. Então, pessoal, é isso, né? Você pega um personagem, uma caricatura como essa, você pega esses dois elementos da questão religiosa, de apelo religioso, da questão da humildade, da simplicidade da pessoa, e ele transmite isso com verdade, né? Você soma isso e a pessoa vai para o TikTok, faz os seus gols e grava e tudo, e você vê a explosão que é. Agora, perceba uma coisa, se você veio até aqui, você tem mais 2 minutos. Perceba uma coisa, ele diz assim, eu sou o melhor do mundo, eu sou o melhor do mundo, Luva de Pedreiro é o melhor do mundo. Sabe que esse é um fundamento espiritual, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, ou você confortável no seu apartamento, ou com um belo cargo numa multinacional, ou com um currículo estampado na parede, e você está lá murmurando, reclamando da vida, falando mal das coisas, se depreciando no seu interior, no seu coração, ruminando todas as histórias e insucessos do seu passado. E uma pessoa humilde, simples, do Kijing, ganhou o mundo. Tem aproximadamente 150 milhões de seguidores, somando todas as mídias sociais. Meu Deus! Dizendo, sabe o quê? Eu sou o melhor do mundo, rapaz. Sabe? Não importa se ele é o melhor do mundo, se ele veio do melhor lugar do mundo, se ele tem a melhor capacidade do mundo, se ele de fato faz os melhores gols do mundo, mas aquilo é verdade para ele. Então ele diz, eu sou o melhor do mundo. E no mundo e no ambiente do relacionamento dele, de fato aquilo era uma verdade, creio eu, na sua alma e no seu coração. Só que aquela verdade para ele, dele, contagiou o mundo inteiro. Você vê jogadores de futebol, artistas famosos, Neymar, eu vi o Vinícius Júnior, outros, Cristiano Ronaldo, tantos outros que eu não me lembro agora aqui, usando os jargões dele. Ele teve com o Ronaldinho Gaúcho, meu Deus, da nossa época, né, ou da minha época de seleção brasileira e de acompanhar assim, o futebol nessa geração. Pô, o Ronaldinho Gaúcho é o melhor do mundo, né, de todos os tempos, para muitos, e talvez eu mesmo chegue a essa conclusão. E o rapaz faz tudo isso como dizendo, eu sou o melhor do mundo. E a gente está dentro de casa, a gente está dentro do nosso coração, a gente está no nosso trabalho falando que eu sou o pior, ou eu não mereço, eu não vou chegar, eu não vou conseguir. Que isso, minha gente? Isso demonstra um fator espiritual muito severo e que precisa explicar muito para nós e para muito espiritualista e para muita espiritualidade, para muito religioso e para muito crente evangélico.
Sabe o que é? É a palavra de Joel no capítulo 3 e o versículo 10. Veja, Joel 3,10. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Falando do pessoal mesmo do interior, da agricultura, da pecuária, da simplicidade, do trabalho manual. E falando o quê? Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte, eu sou o melhor do mundo. Sabe o que o luva de pedreiro está fazendo? Ele está fazendo Joel 3,10. Ele está olhando e dizendo, diga ao fraco, eu sou forte. Ele está olhando e dizendo, diga aquele que não tem possibilidade nenhuma em trabalhos simples, talvez braçais ou sem condições de recursos. Olha a família dele, a casa dele, você vê aí as imagens. Né? Sempre em qualquer publicidade você vê. O que ele está dizendo com o seu jargão, sou o melhor do mundo, diga ao fraco, eu sou forte. Não é que ele é o melhor do mundo. Não é que ele é forte. Não é que ele é o melhor. É que ele está dizendo que é. O que a Bíblia diz não é que aquele povo e aquela geração de Joel que enfrentou a praga dos gafanhotos, cortador, destruidor, migrador, devorador. O que Joel está dizendo não é que eles eram o melhor do mundo, que eles estavam no melhor lugar do mundo, nem que eles eram mais fortes do mundo. O que ele estava dizendo é que era para eles mudar o discurso. Para eles mudarem o discurso, para eles dizerem que eles eram os melhores, que eles estavam no melhor lugar da terra, que eles podiam fazer sim o melhor, que eles não eram fracos, eles eram fortes. Estava na mudança dessa declaração e dessa palavra, que no fundo, eu e você, crentes, servos de Deus, ungidos do Senhor, sabemos que é uma profecia. Há poder na língua, há poder nas palavras. O Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua. Deus chamou tudo à existência pelo poder da sua palavra. Palavras têm poder. Diga ao fraco, eu sou forte. Ouça essa pequena mensagem, essa reflexão. E veja se faz sentido para você. Aliás, veja só, o Evangelho de Marcos, o capítulo 2. Um dos grandes testemunhos, milagres de Jesus na cura daquele paralítico em Cafarnaum, que eles abriram o eirado, o telhado, né, e içaram para dentro com cordas os amigos daquele homem no leito e o colocaram ali e levaram descobriram, né, o eirado e levaram até onde estava Jesus. Quando Jesus se depara com esse homem, veja só, Marcos 2, 9. Qual é mais fácil? Palavras de Jesus. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, veja, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Dizer, falar. Não é se ele andou, se ele levantou, se ele estava fingindo, se ele está há 40 anos, 30 anos, 10 anos, o que tem acontecido no seu passado, qual o flagelo que o levou àquele mal, se ele teve um acidente ou se era uma doença congênita, ou o que tem acontecido. Ele caiu, não sei. Não sei, mas o que é mais fácil dizer? Diga ao fraco, eu sou forte. O luva de pedreiro diz, eu sou o melhor do mundo. E daí? Ele é? Olha, quem conhece ele lá, de fato, olha, fala, não, esse aí é o luva de pedreiro. Esse aí é o Airã, né? O nome dele, acho que é Airã, que é Irã, que é daqui, do Quijingue, aqui, do interior da Bahia. Meu Deus, a 400 quilômetros, acho que dá, não sei se um pouco mais, talvez um pouco menos, da capital da Bahia, de Salvador. Mas ele está lá dizendo, digo fraco, eu sou forte. O que você está dizendo? O que você está falando? Diga ao fraco, eu sou forte. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoado estão os teus pecados, ou levanta e toma o teu leito e anda? O que é mais fácil dizer? Dizer não é difícil, eu posso dizer, perdoado estão os teus pecados. E é verdade, tem conexão com a palavra. Levanta e anda, toma o teu leito e anda. E se isso tiver conexão com a sua fé, com o que você crê, com o poder verdadeiro do Filho de Deus, vai acontecer. Mas comece falando, perdoados, o Senhor te diz, perdoados estão os teus pecados, então você mesmo diz, perdoados estão os meus pecados. Se ele te diz, levanta, toma o teu leito e anda, então você vai dizer, eu vou levantar, vou tomar o meu leito e vou andar. Se você é fraco, está no meio de podadeiras, no meio de enxadas e de foices, no quijingue,
ou sei lá como você está vivendo, ou o que tem acontecido na tua vida, diga ao fraco, eu sou forte. E talvez, para encerrar, diga como aquele menino, Deus abençoe e dê muita saúde a ele, eu sou o melhor do mundo. Talvez para eu e você dizermos o que está escrito no Salmo 2:8, pede-me e eu te darei as extremidades da terra por sua possessão. Pede-me e eu te darei as extremidades da terra por sua possessão. Meu Deus, que palavra tremenda é essa do Salmo de número 2 e o versículo de número 8. Eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Meu Deus, é para você dizer, é para você declarar, é para você clamar, é para você profetizar. Ele está envolvido aí como dança de luva de pedreiro, como dança de um empresário para outro, ele está envolvido aí em multas e processos, ele está envolvido aí com o Falcão, que passou a assumir como seu empresário, agora parece que já está uma confusão, que ele ia cancelar o seu canal e não ia mais trabalhar com isso, não sei o quê, mas parece que é uma jogada de marketing, porque ele também saiu do empresariado do Falcão para um outro empresário internacional e tudo mais. É isso. Sabe o que é? Comece a declarar coisas grandes. Coisas grandes atraem também dificuldades e problemas grandes, mas atrai a vontade de Deus e o plano perfeito de Deus sobre a sua vida. E se essa é a obra e o plano que Deus tem na vida dele, sucesso para ele, Deus abençoe, que ele possa ser alcançado pela verdade da cruz, a revelação do sangue de Jesus e a salvação. E que nós possamos compreender e enxergar. Tem muitos rituais espirituais, espiritualísticos e religiosos por aí que não são, em essência, aquilo que demonstra salvação e virtude, seja dentro da igreja, seja em qualquer lugar, sabe? Num vídeo, seja no TikTok, onde for. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essa lição e esse testemunho desse rapaz tem realmente que nos ensinar. Há muito tempo eu estava para falar sobre isso por causa do Kijing, que eu conheço lá, que é a terra de origem dele, mas agora que veio então essa inspiração para falar. Tá bom? Deus abençoe, espero que esses comentários possam te fazer refletir, associar alguma coisa na tua vida e servir para você de alguma maneira. Amém? Deixe nos teus comentários o teu pedido de oração e vamos adiante, que o Senhor é um Deus poderoso e fiel. E vamos declarar, diga ao fraco, eu sou forte. Fica com Deus.